Será que as mesmas técnicas de fisioterapia respiratória que são utilizadas em adultos podem ser utilizadas em neonatos e crianças? Já te adianto que a resposta é não. Então fica aqui comigo nesse vídeo para você entender melhor o que eu quero dizer com isso. E se você não está inscrito aqui no canal, aproveite para se inscrever, assim você fica sabendo sempre que tiver um vídeo novo por aqui. Eu sou Letícia Domingues Campos, sou fisioterapeuta, especialista em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e nesse vídeo eu quero deixar claro para você que as técnicas que são utilizadas em adultos nem sempre ou quase nunca podem ser utilizadas em neonatos e crianças. E por que não? Porque essa faixa etária, essas faixas etárias, na verdade, tanto os neonatos como as crianças, apresentam características muito particulares, tanto da fisiologia como da anatomia. E isso faz com que muitas das técnicas que são utilizadas em adultos não sejam utilizadas nessa população. Vou te dar um exemplo. A famosa tapotagem ou percussão. A tapotagem, ela tem como definição que a sua eficácia é proporcional à energia que é gerada. E essa energia depende tanto da força de aplicação da tapotagem, como também depende da rigidez do tórax. E aí eu te pergunto, os neonatos e as crianças pequenas apresentam um tórax rígido? Não, eles têm tórax muito complacente, porque as estruturas ainda são muito cartilaginosas. A caixa torácica tem uma alta complacência nos neonatos e também nas crianças. E aí, faz sentido eu aplicar uma técnica que depende da rigidez do tórax para ser eficaz numa população que não tem o tórax rígido? Não tem sentido nenhum. Na verdade, a tapotagem não tem muito sentido nem nos adultos, né? Que a gente não tem evidência na literatura de que ela faça o seu papel, que ela tem eficácia. Mas, olha só, se a gente conhece a característica anatômica, fisiológica dessa população, a gente já entende que não tem o menor cabimento a gente aplicar a técnica nos neonatos ou nas crianças pequenas especialmente, tá? E outras técnicas também não têm indicação para essa faixa etária. Assim como as técnicas que a gente utiliza em pediatria nem sempre vão ser aplicadas nos neonatos. Nos neonatos e nas crianças, a gente usa muitas técnicas de fisioterapia que são chamadas de técnicas atuais. Elas são chamadas de técnicas atuais, mas de um modo geral, elas têm como princípio a atuação por meio da variação de fluxo aéreo. Se a gente está variando o fluxo aéreo, isso significa que a gente pode aplicar uma inspiração lenta ou uma inspiração forçada, uma expiração lenta ou uma expiração forçada. Cada uma vai ter um objetivo diferente, é importante que você conheça esses objetivos antes de aplicar a técnica, mas de um modo bem geral. Técnicas inspiratórias lentas são aquelas que promovem expansão pulmonar, aumento de volume pulmonar por meio da negativação da pressão pleural. Só que, para que o paciente faça uma inspiração lenta, ele precisa ser colaborativo. Não tem como eu fazer isso de forma assistida. Então, as técnicas de inspiração lenta não são indicadas nos neonatos porque eles não são capazes de colaborar. Nas crianças, geralmente maiores de 5 a 6 anos, que são capazes de cooperar, daí eu já posso aplicar as técnicas inspiratórias lentas. Com relação às técnicas expiratórias, eu tenho tanto as expiratórias lentas como as expiratórias forçadas. Cada uma vai atuar em uma região da árvore brônquica específica. As técnicas forçadas, por exemplo, elas geram um alto fluxo, um fluxo turbulento. Porém, nos neonatos, elas são contraindicadas. Por quê? Porque os neonatos apresentam uma alta complacência de vias aéreas, essas vias aéreas ainda não têm muito suporte cartilaginoso e eu posso ter uma compressão dinâmica de vias aéreas, especialmente quando eu tenho uma situação de fluxo turbulento. Como as técnicas expiratórias forçadas geram esse fluxo turbulento, as técnicas expiratórias forçadas não são também indicadas nos neonatos. Mais um exemplo para você entender isso que eu estou falando. A técnica Eltigol, a técnica de expiração lenta prolongada com a glote aberta. Ela em decúbito infralateral.
Ela usa, como o próprio nome diz, o decúbito infralateral, pulmão comprometido vai ficar dependente e com isso a gente vai utilizar as características, as diferenças regionais da ventilação para atingir os objetivos da técnica. Só que essas diferenças regionais da ventilação, elas são mais evidentes a partir dos 8, 10 anos de idade. Então faz sentido eu aplicar antes disso? Não faz. Por isso que a Eltigol é indicada a partir dos 8 a 10 anos. Antes disso, a gente faz geralmente a ELPR, a expiração lenta prolongada, que é bem semelhante, mas que o paciente vai estar em decúbito dorsal durante a sua realização. Então, o que eu queria que você entendesse aqui com esse vídeo? Não são todas as técnicas que são aplicadas em adultos que são aplicadas em crianças e neonatos. Assim como não são todas as técnicas aplicadas em crianças que aplicam-se em neonatos e vice-versa. Por isso que é tão importante a gente conhecer anatomia, fisiologia, isso é a base de tudo sempre, mas também é muito importante a gente conhecer as indicações e as contraindicações de cada técnica. Só assim, depois de uma avaliação fisioterapêutica muito bem feita, é que a gente vai conseguir indicar ou contraindicar uma técnica para cada caso específico. E nunca se esqueça, a fisioterapia não tem receita de bolo. A gente tem que individualizar. A gente tem que fazer a nossa atuação, indicar as nossas condutas de acordo com cada avaliação, de acordo com cada paciente. Cada paciente é único, cada repercussão é única e a gente vai ter que sempre respeitar isso na hora de fazer a fisioterapia. Tudo bem? Espero que eu tenha te ajudado. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui o seu like, assim você ajuda o nosso canal a crescer e eu te vejo na próxima. Até mais!